as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Isso porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém. Senhor Deus, te damos graças por tua palavra. Rogamos, Senhor, que ajude-nos na explicação e também, Senhor, no acolhimento e aceitação da tua palavra. Que ela faça morada em nossas vidas, para o louvor e honra do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Esta palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, dirige à igreja em Éfeso. Nós sabemos que as igrejas fundadas, pastoreadas pelo apóstolo Paulo, são igrejas bem diferentes da época em que Cristo caminhou pela Palestina. O apóstolo Paulo vai pregar para um povo na região do Mar Egeu, na região da Grécia, na região da Galácia, na Ásia Menor. Então são regiões muito de cidades grandes, metropolitanas, bem diferente das aldeias da Galileia. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai para Atenas, vai para Colossos, para Éfesos, para Filipos. O apóstolo Paulo vai para regiões metropolitanas, para regiões de cidades grandes, não mais para as aldeias, nem da Judeia, nem da Galileia. Consequentemente, a forma de vida é bem diferente das aldeias da Galileia. São pessoas com um desenvolvimento muito maior, homens e mulheres que já trabalham em cidades, que já têm outros tipos de relacionamentos, que já são muito influenciados pela própria sociedade, porque é uma sociedade muito desenvolvida para a época. Um dos exemplos é a própria cidade de Corinto, que tinha 2 portos e povos que vinham do mundo inteiro e aportavam e desembarcavam nessas cidades. Consequentemente, a igreja, os novos cristãos, estavam sempre propensos a sofrerem influências, a aprenderem novos modos de vida e, consequentemente, a explicação, as cartas, as instruções, as doutrinas, as revelações de Deus através dos apóstolos também serviam para o lar e não apenas para as comunidades de fé. Uma coisa muito peculiar aqui nesse texto é que a origem do texto não era exatamente para um lar. A origem do texto eram para os cristãos que eram itinerantes e que muitos precisavam sair com as esposas e às vezes até com filhos. Isso causava muitos transtornos. Isto causava desavenças e não raro
separação entre esses casais ou até mesmo essas famílias. Então o apóstolo Paulo se dirige para a igreja no sentido de uma igreja missionária, de uma igreja em que tem homens que precisam sair para evangelizar e para fundar igrejas, para fundar novos campos de trabalhos evangelísticos. E isto causava alguns transtornos no lar. Esses acontecimentos não apenas ocorriam na época do apóstolo Paulo ou dos apóstolos. Isso ocorria em muitos períodos da Idade Média e até mesmo na época do protestantismo e da Reforma Protestante. Posso citar aqui um dos evangelistas ou pastores que, na sua vida de missionários, passou por alguma dessas coisas que o texto bíblico relata, é o próprio João Wesley, não é? João Wesley teve alguns transtornos ou problemas, podemos dizer assim, com o lar, porque ele precisava viajar muito. Ele viajava muito, ele pregava muito. Ele chegava a pregar 4 vezes ou 5 vezes por dia. Ele pregou cerca de mais de 40 mil sermões. Consequentemente, um dos irmãos deles, ele teve muitos irmãos, não é? Mas um dos irmãos deles mais conhecido, o Carlos, ou Charles Wesley, certa vez deu um conselho para ele não casar. Porque ele precisava viajar muito e deixava a família. E às vezes já havia alguns antecedentes na família, inclusive com o próprio pai dele. E a Susana Wesley muitas vezes teve que tomar conta de cuidar da igreja. Susana Wesley se tornou uma grande pregadora. Ela chegava a reunir, naquela época, mais de 300 anos atrás, ela chegava a reunir cerca de 200 mulheres para falar do Evangelho. E uma dessas vezes em que Wesley já era pastor, não é? Ela tinha que estar pregando no lugar do próprio Wesley também. E daí é que começou a pregação leiga na igreja metodista, em que leigos, homens e mulheres, começaram a pregar até mesmo por conta das viagens dos pastores. E o apóstolo Paulo aqui se dirige a essas pessoas que precisam viajar. E é interessante porque logo em seguida a igreja cristã começa a ler este texto no contexto da própria casa. Nós vimos aqui, o pastor Pedrosa, não é? Até falou que a família precisa abençoar a igreja. Nesse caso aqui aconteceu o inverso. Foi a igreja quem abençoou a família. Porque, por incrível que pareça, a igreja era muito mais à frente da família do que a própria família da igreja. A comunidade acolhia a pregação do Evangelho, praticava libertação às pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, entre crianças, coisa que na sociedade e até mesmo nas famílias não aconteciam. Muitas vezes, até mesmo por culpa, não é, da própria mulher ou do próprio homem, no sentido dessa igualdade. Enquanto eu lia esse texto, eu estava lembrando da minha família, por exemplo, da minha mãe e do meu pai. Minha mãe nasceu em 1926. Isso quer dizer que ela nasceu bem no início do século XX. E ela nasceu no interior da Bahia e logo em seguida ela foi morar em Salvador. Então ela cresceu numa cidade que tinha acabado de ser a capital do Brasil. E a capital do Brasil saiu de Salvador e passou para o Rio de Janeiro. Na época, as 2 grandes capitais do Brasil eram Salvador e Rio de Janeiro. Se você pegar foto de São Paulo,
de 1930, 1935, mais ou menos, você vai ver que o Anhangabaú, a Avenida Paulista, nessa época era tudo fazendas ainda. E Salvador e Rio de Janeiro eram as capitais do Brasil. Então era uma metrópole já. E minha mãe, desde os anos 40, trabalhava com moda, como modista, como se chamava na época. E conhecia as ruas mais elegantes da cidade, as ruas mais desenvolvidas da cidade. E nós crescemos em casa com uma mulher assim, que morava em uma cidade grande, que trabalhava e acordava para trabalhar, igual o homem fazia, tomava decisões como o homem ou o meu pai tomava, e na maioria das vezes mais do que ele, que era responsável pela educação, porque meu pai era semi-analfabeto e minha mãe tinha o curso primeiro, que nós chamamos de primeiro grau hoje, completo, e então ela era responsável pela educação. Era quem vestia todos os 4 filhos, eu e mais 3 irmãs. Consequentemente, ler um texto bíblico como esse, no sentido de subjugar ou de colocar a mulher como inferior, em minha casa não funcionaria essa leitura. Porque a leitura do texto bíblico, e como esse, seria uma leitura para igualar tanto homem quanto mulher, para colocar os dois no mesmo nível, para valorizar os dois, homem e mulher. Mas muitas vezes nós vemos na sociedade que a leitura bíblica é usada de forma muito fundamentalista até, no sentido de colocar os níveis na sociedade entre inferior e superior, entre o melhor e o pior. E funciona o dualismo entre menor e maior, entre inferior e superior, entre bom e ruim, entre pobre e rico, entre preto e branco, entre letrado e iletrado, analfabeto e alfabetizado. E a sociedade se desenvolveu e centenariamente tem feito esse tipo de coisa. E a leitura bíblica, não raro, tem sido utilizada para isso. Como aconteceu na África do Sul, em que protestantes fundaram o apartheid lá e, consequentemente, oprimiram, como em vários países na Europa, como aqui no Brasil e em tantos lugares. O apóstolo Paulo, ele está sendo usado por Deus aqui para levar uma igualdade entre homem e mulher para as casas, coisa que já está acontecendo na igreja. É interessante porque não começou em casa, começou na comunidade de fé. Este papel em que o homem e mulher ambos são para amar, mas também ambos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. E esses mesmos direitos e mesmos deveres, eles são em todos os sentidos. No sentido da educação, no sentido da comunhão, no sentido econômico, no sentido religioso, em todos os sentidos. O Evangelho havia criado uma situação nessa sociedade de Éfeso. A situação que havia criado é que as mulheres começavam a experimentar a liberdade. Começavam a experimentar a igualdade na própria comunidade. Elas encontraram aquilo que nem mesmo em casa, nem mesmo na sociedade haviam encontrado. E é por isso que nós lemos as cartas do apóstolo Paulo e vemos muitas mulheres como líderes das igrejas. O apóstolo Paulo, quando escreve o capítulo 15, o capítulo 16 de Romanos, ele cita mais mulheres do que homens.
Quando o apóstolo Paulo encontra com algumas mulheres, ele encontra com mulheres que estão na atividade, não estão apenas em casa. Essa coisa de que o papel da mulher é aquele papel restrito e o papel do homem é um outro papel restrito, bem partilhado, bem dividido, bem normatizado, e isto não é do cristianismo primitivo. No cristianismo primitivo, nós encontramos mulheres e homens nas várias funções, tanto na igreja quanto fora da igreja. E aqui o Espírito Santo havia distribuído dons para homens e para mulheres. Consequentemente, na comunidade de fé do apóstolo Paulo, encontra-se mulheres também trabalhando, evangelizando, e mulheres como líderes das comunidades e das igrejas em que ele passou. E então vem o nosso texto acerca da submissão. Essa submissão aqui não é para a opressão, como tantas vezes tem sido utilizado. Muitas vezes tem se utilizado a submissão para oprimir, e a sociedade se aproveitou muito bem disso. Tanto que, acho que foi ontem, eu estava lendo o jornal acerca do trabalho entre homens e mulheres, e estava lá uma das notícias, é que o salário da mulher fazendo as mesmas atividades que o homem numa empresa é cerca de 40% menor do que o do homem, fazendo a mesma coisa. É evidente que a sociedade se aproveitou muito bem disso. É evidente que em tantos lugares o papel da mulher ficou restrito a questões domésticas. É evidente que o homem adquiriu mais liberdade do que a mulher, e de que até há pouco tempo algumas coisas só os homens faziam e não a mulher. Mas também houve aceitação acerca disso. Aceitar não é isso. Já vi declaração de mulher da África em que ela dizia assim: não, nós fomos criados para ser escravo e não tem jeito não. Quer dizer, aceitou. Não faz nada para mudar. Enquanto que o evangelho é um evangelho de transformação e de revolução. O próprio Jesus Cristo revolucionou a sociedade da época dele. Quando se apedrejava a mulher, ele tomou a frente da mulher para não ser apedrejada. Não é? Quando mulheres não se assentavam como discípulos, ele deixou que uma se assentasse como discípula, como é o caso de Maria, quando Maria e Marta estavam junto a ele. Quem se assentava eram os discípulos, era homem. A mulher ia fazer os trabalhos domésticos como Marta estava fazendo. E quando Marta reclamou, e ela reclamou por conta da estrutura social da época dela. A estrutura social da época dela não permitia que a irmã se assentasse como discípula. Mas aí Jesus Cristo deixa ela se assentar como discípula. Ela escolheu a melhor parte. Então o próprio Jesus vai mudando as estruturas sociais. E as mulheres precisam acompanhar essas mudanças sociais também. E ver o que é de Cristo, o que não é de Cristo. O que é de opressão, o que não é de opressão. E o apóstolo Paulo, ele vai falar para a mulher se submeter aqui, mas é no sentido de que, ao adquirir a liberdade, como ela adquiriu a liberdade e a igualdade na comunidade de fé, isso não se tornasse um problema dentro de casa. Não poderia se tornar um problema em casa. Ela deveria contornar a situação. Ela deveria buscar o melhor meio
para conviver com o marido, já que ainda em casa não havia a libertação que havia acontecido na igreja. E o judaísmo era um dos primeiros a não admitir isso. Mulher não poderia estudar, mulher não poderia sequer ler a lei, ler a Torá, não poderia. Mulher ao sábado não poderia sair à porta. E o cristianismo corria o risco de ser apenas um modelo do judaísmo. Mas o cristianismo precisava ser mais do que isso. Porque Jesus Cristo veio para salvar, mas também para libertar. E a libertação de Jesus não é só espiritual. É espiritual também, mas é social também. É no sentido de libertar das estruturas de opressão da sociedade, das estruturas de escravagismo, das estruturas em que uns são melhores que outros, em que fazendo a mesma coisa um ganha mais ou recebe mais do que o outro, das estruturas em que uns têm acesso a bens e outros não têm. Quando um tem um bem é para dividir no sentido de Jesus. Notem o garoto lá com alguns peixes e alguns pães. A estrutura social dizia, só dá para ele. É só uma refeição para ele. Jesus Cristo viu diferente. Vai dar para todo mundo, porque é para dividir para todo mundo. Então Jesus Cristo vai demolindo as estruturas de egoísmo, de opressão, de escravidão, de exclusão espiritual. Quando quem está enfermo é porque pecou, João capítulo 9. Senhor, quem pecou para ele ficar assim? Ele ou os pais dele? Jesus Cristo vai dizer nenhum dos dois. É para a glória de Deus agora, porque ele vai ser curado. Então Jesus Cristo vai desmanchando as estruturas de opressão. E muitas vezes a igreja do nosso tempo não acompanha a igreja primitiva 2000 anos depois. Porque ao invés da igreja proclamar a libertação lá fora, ela não tem a libertação para proclamar, porque a opressão muitas vezes está com ela. E aí é preciso ver os textos bíblicos no sentido de que o texto bíblico é um texto revolucionário, no sentido de mudança. A exortação à submissão da mulher é um convite a quem, tendo experimentado a igualdade, ajude também em proclamar a igualdade dentro de casa. Porque em casa não havia chegado isso ainda. Aleluia por isso, porque chegou primeiro na igreja. A analogia que o apóstolo Paulo faz no nosso texto parte de uma situação em que, para todos os efeitos, o homem é o Senhor. Senhor da mulher. Mas ele afirma aqui que o fato de o homem ser o cabeça, o Senhor, não é um senhorio opressor da mulher. Não é um senhorio que nega a individualidade e o valor da mulher, como tantas vezes aconteceu. A ética cristã vai transformar a ética da família. A exortação ao marido corrige a injustiça sofrida às vezes pela mulher. O amor à mulher, aqui é o amor a si mesmo. E o apóstolo Paulo, ele relê o texto que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que é um texto que proclama a igualdade. Deixe o homem a família, mas também deixe a mulher. E os dois tornam-se uma única carne. Como se tornar uma única carne se um é superior ao outro? Como se tornar uma única carne se os dois trabalham no mesmo setor de uma empresa e um ganha mais que o outro? Como
se tornar uma única carne se um tem acesso a um bem e o outro não tem? Como se tornar uma única carne se os dois forem de cor de pele diferente e o de uma cor de pele é superior ao outro? Como se tornar uma única carne se um for livre e o outro não for livre? Se um pode e o outro não pode. Aí nós acabamos invalidando o texto bíblico que diz que é uma única carne. Porque uma casa dividida não subsiste. Entendeu? Então, amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo aqui, ele não se dirige exatamente à igreja agora, mas ele se dirige à família, porque a família não acompanhou os avanços da igreja. E a família precisa acompanhar os avanços da igreja de Jesus. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja libertadora. É uma igreja igualitária. E nesse caso, tanto o homem quanto a mulher precisa dar um passo nesse sentido de igualdade. Por que eu falei no começo da minha família, meu pai e minha mãe? Porque para quem nasce em 1926, quem viveu os anos 40 e os anos 50, não era fácil também ser livre, não. Não era fácil. Sair para trabalhar na cidade, ter os mesmos horários do marido, ter o mesmo nível econômico e religioso, não era fácil. E nós chegamos ao século 21 e ainda precisamos falar de coisas como estas, porque muitas vezes a igreja não avançou, mas a igreja voltou atrás. Que Jesus Cristo nos ajude. Ao ler textos bíblicos como este, não ler, não pregar, não proclamar no sentido de superioridades, porque de superioridades de uns sobre outros a sociedade já está cheia. Nós precisamos mostrar que todos são iguais, todos têm os mesmos direitos. E que Jesus Cristo chamou tanto homem quanto mulher para proclamar salvação. E só é possível proclamar salvação quando já se é salvo. E só é possível falar desse Jesus Cristo que liberta e que salva quando nós notamos que a igreja como família é uma igreja que mostra uma família unida, uma família na mesma estatura, uma família em que realmente Jesus Cristo fez uma obra de milagre nela. O apóstolo Paulo, e aqui eu concluo, ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quem sabe hoje o apóstolo Paulo poderia dizer: isto continua sendo um mistério, porque a igreja continua tendo, ou a sociedade continua tendo, uns melhores que outros. Cristo e a igreja é uma igreja em que o corpo é uno. Cristo é o cabeça, mas a igreja, homem e mulher, é um só. Abençoado, salvo, e para mostrar aí fora que Cristo nos chamou para a salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. E no 139